Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Foco. Escola Bíblica Dominical em Foco, que é um programa apresentado aqui pelo nosso canal da Assembleia de Deus em Pacajus, presidida pelo nosso pastor Eliakim Rodrigues de Souza. A parte da mídia administrada aí pelo nosso irmão Dudu, nosso irmão Eduardo. Uma bênção, Deus abençoe suas vidas. E nós estamos aqui com esse desafio. Hoje nós vamos comentar a lição de número 12 do terceiro trimestre de 2024. O tema dessa revista é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então essa lição de hoje, o título principal dela é O Banquete de Esther. Este é o tema da lição que nós vamos estudar neste momento, tá bom? Lembrando que é muito importante que você acompanhe as lições da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, a lição do próximo trimestre já está à disposição, viu? Você já pode encomendar a lição do quarto trimestre para você poder ir acompanhando aí passo a passo a palavra de Deus e crescendo, né? Porque o maior curso de teologia gratuito do mundo é a Escola Bíblica Dominical. De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, há uma mudança no currículo e você pode estar acompanhando aí toda a temática da nossa fé, tudo aquilo que nós acreditamos conforme a palavra de Deus. Amém? Baseados na palavra de Deus, que é o mais importante. O título, como eu já disse, da nossa lição de hoje é o banquete, né, de Esther, a denúncia e o livramento. E aqui é uma lição muito gostosa da gente estudar, porque a gente vê a provisão de Deus, né, como Deus prepara as coisas. Às vezes a gente pensa que tudo está fora do controle, mas não tem nada fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E o Provérbios capítulo 21, versículo 1, tem uma palavra que é muito forte, quando ele diz assim, olha, como os ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Os ribeiros de água, aqueles riachozinhos que correm para o rio, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Tudo quanto quer, o inclina. Ou seja, o coração do rei está nas mãos de Deus e Deus faz como Deus quer. Entende? Deus dá autoridade e poder aos homens, mas na verdade o controle e o poder continuam nas mãos de Deus. Até o coração do rei. Você pode dizer assim, não, mas o rei é duro, a coisa está difícil, o homem... Não, meu filho, não existe essa questão, porque Deus está no comando de todas as coisas. A verdade prática vai nos dizer que devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um só Deus nos céus. Ok? Entende isso? Nós devemos reconhecer, sim, existem autoridades humanas, precisamos respeitar nossas lideranças, nosso pastor, toda a nossa liderança. Mas não devemos atribuir-lhes um poder que eles não têm. Porque só há um Deus nos céus. Só há um que pode todas as coisas e está no controle de tudo. A leitura bíblica para o nosso estudo hoje está no livro de Esther, no capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã, para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: Qual a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dá-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos
e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então o rei Assuero disse à rainha Esther: quem é este? E onde está esse cujo coração instigou-me a fazer isso? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha. Se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete de vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que Esther estava. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arboná, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Eita Jesus! Oh glória! Para a gente meditar num tema como esse, é muito forte assim, a gente vê como Deus cuida dos detalhes. O coração da gente se alegra não é porque simplesmente Amã foi descoberto, mas porque a justiça foi feita. Nós podemos entender que a rainha Esther ela preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Amã. Nesse banquete, a rainha revelaria o plano maligno de Amã. Claro que, posteriormente, o rei Assuero ficaria furioso com a estratagema do Agagita. Né? Para quem você não sabe, Agag era o rei dos Amalequitas e de quem Amã era descendente. Consequentemente, Amã foi morto pelo próprio instrumento que preparara. E é justamente isso que nós vamos aprender nessa lição, que aquilo que você prepara para os outros vai terminar sendo a sua destruição. Porque o mal que você planta, ou o bem que você planta, é o que você vai colher. Deus não é injusto. A lição de hoje ela tem como objetivo destacar, descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. Remontar o contexto que descobre a fúria do rei contra a injustiça. E refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus providencia sempre o livramento. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nessa lição nós vimos que, na lição anterior, nós vimos que Deus agiu para alterar o cenário de Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã foi humilhado. Nós vimos o processo que Deus permitiu a perturbação do rei. O rei perdeu o sono, procurou informações
para ler as crônicas, o que tinha acontecido antes. E coincidentemente, é interessante como são as coisas. Quando esse fato acontece, o rei já está no trono há mais de 13 anos. O livramento que Mardoqueu providenciou, né, que denunciou o que estava sendo preparado por Bigtan e Teres para matar o rei, foi 5 anos antes. Então existiam muitas coisas registradas. Mas coincidentemente, quando vão ler, acham exatamente aquela história. E nós vimos na lição anterior a providência de Deus para dar o livramento a Mardoqueu naquele momento. Mas por quê? Porque Deus já tinha preparado tudo. E como Deus preparou tudo, nós vimos na lição anterior que as condições mudaram. Amã chegou pensando em pedir a cabeça de Mardoqueu e ia dar tudo certo. E aí, no mesmo dia, ele sai gritando no meio da rua: assim se fará ao homem em que o rei se agrada. E ele sai gritando isso. E aí, quando ele volta para casa, até a mulher e os seus amigos pronunciaram a sua derrota. Se começou assim com Mardoqueu, imagine que você levantou contra o povo dele. É provisão divina. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Às vezes a gente não compreende o porquê de certas coisas que nos acontecem. Às vezes a gente não entende por que é que a gente está passando determinada situação, por que é que tudo está revirado, porque tudo está ao contrário. Para um minuto e pensa, Deus está no controle da tua história, Deus está no controle da tua vida. Não tem nada fora do controle, está tudo no lugar. Não, mas eu queria que fosse diferente. Aí é você. Isso aí é um problema único e exclusivamente seu. Você tem que entender que a vida não é mais sua, você entregou sua vida a Jesus. Então deixa Jesus comandar a tua vida, porque Ele está no controle de tudo. Por isso que lá em Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Então aceita. Né? Tem um ditado aí que o povo diz assim, aceita que dói menos? Pois é, aceita. Dói bem menos, viu? Se você aceitar a vontade de Deus na sua vida. Até porque sozinho você vai para onde? Ninguém consegue viver só. Porque o próprio Deus viu que não era bom que o homem vivesse só e fez para ele uma esposa. Então você perceba que Deus sabe o que é bom. Vamos voltar para cá. Então a lição de hoje vai tratar justamente dessa temática. O primeiro ponto é o banquete e a denúncia. O banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo, ele saiu de casa determinado a conseguir que o rei desse a ordem para enforcar Mardoqueu, porque ele já tinha preparado a forca. Mas passou o dia todinho, durante o dia, guiando um cavalo, transportando justamente o Mardoqueu, justamente o seu desafeto, pelas ruas de Suzã. Quando ele chega em casa, ele ouve uma sentença totalmente desfavorável. Chegaram os servos do rei, ele estava escutando a esposa dele e os amigos dizerem, rapaz, o negócio está feio do teu lado. Agora, se você passou o dia andando com Mardoqueu, imagina o que é que vai vir depois disso daí. Eles ainda estavam falando, quando chegam na casa dele, os servos do rei, para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. A mãe estava certa de que estava tudo ok. Claro, certamente ele estava perturbado com o que tinha acontecido com ele naquele dia. E aquele banquete era uma coisa boa, né, para ele. As circunstâncias ele acha que talvez fosse melhorar para ele, por mais desconfortável que ele estivesse. Não, mas vai dar certo, né? Só que assim, na vida da gente, a gente precisa avaliar. A palavra de Deus nos diz assim, olha, quando nós julgamos a nós mesmos,
nós não somos julgados. Mas quando nós somos julgados, apontados, questionados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós que somos crentes, cristãos, nós precisamos avaliar todo dia como estamos diante de Deus. Se realmente estamos no centro da vontade de Deus, se realmente estamos fazendo o que Jesus faria. Porque às vezes a gente está querendo coisa que Jesus não queria. E aí a gente começa a descer cada vez mais, se afastando cada vez mais, indo cada vez mais para longe da vontade de Deus. E aí as coisas vão piorando e a gente vai pensando, não, mas está tudo bem, vai dar certo, as coisas vão se ajeitar. Calma, respira, dá uma olhada, avalia ao teu redor se realmente Deus está nesse negócio, se Deus está nessas coisas. Não, mas é que eu queria, entende de uma vez por todas que não é a sua vontade, mas a vontade de Deus na sua vida. Amã já estava tão desviado e afastado, desmantelado, o mal era tão grande que ele nem percebe os males que vão acompanhando ele. E aí, o ponto 2 do 1 vai dizer o seguinte: chegou no banquete de vinho. Banquete de vinho era justamente a festividade que era feita em Suzã, isso era normal, né? Esté convidou Assuero e chamou justamente o banquete de vinho, porque ele gostava, no contexto persa, era assim que eles faziam, os reis faziam as suas festas pagãs, toda a sua história, regada em muito vinho, né? Era uma festa comum, festa de banquetes. E ela chama justamente o rei e o seu assessor direto, o vizir, né? o seu primeiro-ministro. O Antigo Testamento é enfático quanto aos terríveis males das pessoas que se envolvem com embriaguez, com vinho. Existem vários textos bíblicos que vão falar justamente disso. Havia expressa uma proibição para que tanto os sacerdotes, né, eles não deveriam beber vinho. Claro que isso numa demonstração da necessidade de ficar com a mente clara, de se manter santo, de não profanar aquilo que é santo. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos justamente isso. A abstinência total de vinho era uma condição para um nazireto, para o nazireato, ou seja, aqueles que eram separados exclusivamente para Deus. Além disso, o contexto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente de vinho e foram honrados por Deus. Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, vai olhar os recabitas, bota eles todos numa sala e oferece vinho para eles. E eles disseram: não, a gente não toma vinho. Não, mas é perante o Senhor. Ele disse: não, mas a gente não toma vinho. E por que vocês não tomam vinho? Aí os recabitas dizem para ele: porque o nosso pai disse que a gente não tomasse. E a gente nunca tomou, e a gente não vai desobedecer ao nosso pai. Isso é um grande exemplo que o Senhor dá para nós. Nós devemos seguir este exemplo de obedecer o nosso pai, a palavra de Deus, o nosso Pai Celestial, que é tão claro nas suas palavras. Devemos fugir de toda a aparência do mal, não é só do vinho, não. Devemos nos abster totalmente de tudo aquilo que não convém aos santos. Se você é uma pessoa santa, se você é uma pessoa de Deus, para que você vai se misturar com coisas que não convêm? Nós devemos nos abster, nos afastar, não devemos nos envolver com aquelas coisas que não glorificam a Deus. Temos que nos afastar do mal. Porque o mal, às vezes, ele parece uma coisa tão inocente, tão natural, não tem nada demais. Só que isso gera um problema grande. E então ela promoveu essa festa da bebedeira e convidou esses dois. Agora, o rei já estava ansiosíssimo, aguardando o convite, venha. E quando chega aquele momento, o rei não aguenta mais e pergunta para ela mais uma vez: qual é a sua petição? Assuero estava determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo o risco de morte, e no primeiro banquete
manter um suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar de algo muito grave que estava acontecendo. Daí sua prontidão novamente em inquirir-lhe: qual a tua petição, rainha Esther? Qual o teu requerimento? Até metade do reino se dará. A essa altura, o coração da rainha devia estar acelerado, com o desejo de dizer: olha, esse abençoado aí foi que estragou tudo. Ela estava diante do seu rei e do seu algoz, do algoz dos judeus. Teria de ser firme na sua declaração, precisava ser clara, objetiva, né? Precisava ser específica. Esther se revelou uma mulher forte e dedicada, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura, né? Ela demonstrou isso com toda a clareza. Você perceba que a perturbação que ela causou no coração do rei foi tanta que na primeira noite ele até dormiu, mas da segunda noite em diante ele não conseguiu dormir. Ele teve que pedir alguém para conversar, para ler. Rapaz, o que está acontecendo? Eu quero saber o que está acontecendo. Eu não estou entendendo tudo isso. E aí foi quando Deus deu o livramento a Mardoqueu através disso. Só para ampliar o nosso conhecimento, no banquete, no segundo banquete com o qual Esther convidou o rei e o seu vizir Amã, outra oportunidade lhe foi dada para realizar o seu tão importante pedido. Ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei e terror ao coração de Amã. Perdeu todo o controle de tudo, né? O rei, a fúria do rei contra a injustiça. Esse é o ponto 2 da lição. A fúria do rei. Quem não ficaria furioso quando é revelado um plano tão covarde e traiçoeiro? Esther declarou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação da sua vida e de todo o seu povo, os judeus. E ela usa as seguintes palavras: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo no plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada compatível com a venda de escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Ela disse: olha, se nós fôssemos vendidos, meu rei, a gente aceitaria. Nós somos servos. Mas exterminados, o rei fez a reflexão na hora, fechou a conta na hora. Ele disse: quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranho. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome? Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer líder do governo, alguém que exerce liderança sobre muitas atividades, saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Você percebe quando você lê no texto lá que o Amã faz o negócio com o rei, mas diz ao rei que vai encher os cofres com toneladas de ouro. O rei ouviu a parte do ouro. E os detalhes lá, o rapaz ia resolver. Às vezes, até os pais escapam aos fatos próximos dos seus filhos. Não era de todo irrazoável que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deve-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que ela era judia. De uma forma,
era o resultado do excesso de poder de Amã. Mas quando tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite e não abusar dos direitos ou medir força no estilo, ou com ele, ou não. Fazer isso atrai o mal para si. Em um efeito bumerangue, você lança, pensa que vai dar tudo bem, quando pensa que não, o mal volta para cima de você. Foi justamente o que aconteceu com a Amã. Porque se achava superior, melhor. A reação do rei. A terrível reação do rei para Amã, né? É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da rainha. E com toda firmeza, né, Esther respondeu ao rei na cara de Amã, cara a cara. O homem, o opressor, e o inimigo é este mal Amã. Deus nos capacita no momento certo de erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não. Ela não instigou um motim, uma revolta. Ela não confiou na sua própria força, mas ela confiou em Deus. Manteve a confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo, de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou muito pior. Por quê? O rei, quando volta do jardim, ele viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do rei. Foi o que veio na cabeça do rei naquele momento. Imagina a situação. Aquilo dali foi terrível. Aquilo dali foi... Imagina a situação aí. Consegue imaginar? A rainha Esther acabou de denunciar. O rei estava furioso, se afastou um pouco. Quando volta, o inimigo está querendo... O quê? A impressão que o rei tem outra. Ele está querendo forçar a rainha. E o grande livramento, né? É interessante isso aqui, ó. No ponto 3:1 diz assim, ó, a história da forca chegou no palácio. Imagina aquela cena, o rei chega e olha e vê. Ele está querendo forçar a rainha. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a tentar, a entender que a morte de Amã já estava decretada. Quando o rei faz essa fala, os servos que estavam lá, os eunucos, entendem que Amã morreu. Depois que o rei recobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado no palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, chamado Arboná, sabia até o tamanho. 50 côvados de altura, cerca de 22 metros de altura. Era uma forca alta, viu? 22 metros de altura. Não se sabe qual por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Talvez para promover um espetáculo público, né?
para mostrar o seu poderio. Só que os ventos mudam, né? E até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam prostrados diante de Amã. Mas tal ele não fosse tão querido assim na corte. Talvez ele não fosse, o Amã talvez não fosse tão querido na corte. A gente não sabe, né? Mas vamos ver aqui o desenrolar da história. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando o Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, em ambientes de trabalho, ambientes onde envolve muitas pessoas, muita gente trabalhando, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de um lado facilmente. Talvez Harbonã até tenha sido do grupo dos servos do rei, né, do Amã. Talvez ele fosse até amigo de Amã e tal, do grupo lá. Só que quando ele viu Amã perdendo, ó, que é uma coisa que acontece muito no período de política, não sei se vocês já notaram, né? O pessoal muda de partido rápido, muda de situação. Quando vê que vai perder, talvez Harbonã fez justamente isso, né? Tenha feito parte do grupo dos servos do rei e que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer que Mardoqueu falara bem do rei. Entende? Isso faz somente o rei. Isso aí faz uma insinuação explícita e o rei logo acatou. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você entender. Quando o servo do rei sugere ao rei a forca que, olha, Amã preparou uma forca, está preparada lá perto da casa dele, uma forca bem alta, tem 22 metros de altura, e ele preparou a forca para Mardoqueu. Mardoqueu é aquele que falou bem do rei, lembra? Quando livrou de Bigtan e Teres, automaticamente a conta fechou, o rei disse, pode enforcar ele lá. Foi automático. Por quê? Porque o servo, ele suportava aquela liderança chata. E na oportunidade que ele teve, já muda esse negócio aqui. A vida nos faz passar por situações bem parecidas com isso. Às vezes o inimigo ele prepara um trama maligno contra a gente. Ele prepara uma armadilha, ele prepara um laço. Mas Deus desfaz o laço. Esse trama odioso e maligno de Amã voltou-se contra ele. O rei descobriu as suas verdadeiras intenções. Ele foi punido na forca que havia construído para outra pessoa. Lá em Provérbios 26 e 27 ensina que se uma pessoa fizer uma armadilha para outra, ela própria nela cairá. Isso já é uma lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Você prepara a armadilha para os outros. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque às vezes a gente fala de alguém, questiona a postura de alguém, e a gente esquece que lá na frente nós vamos ser questionados justamente naquilo que nós afirmamos. O que aconteceu com Amã demonstra terríveis resultados na vida de alguém que arma ciladas para os outros. O véu era colocado sobre a face da pessoa condenada à morte, pois os reis persas se recusavam a olhar para o rosto de uma pessoa condenada. Por isso que os servos automaticamente cobriram o rosto de Amã, porque eles já entenderam que Amã morreu.
Entendeu? É maravilhoso a gente entender que Deus está no controle de tudo e como a própria Bíblia ensina e mostra os detalhes da história para a gente entender o que acontece. Deus não tem prazer na morte do ímpio, você precisa entender isso. Mas que conserve ele para a vida. É o espírito rebelde quanto mais do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino persa. Foi enforcado na própria forca que preparou. O Senhor nos guarde. O Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Essa é a oração e o pedido que eu faço a Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus nos guarde de pessoas que maquinam o mal e preparam o mal contra nós. Mas que Deus continue com a sua mão estendida, nos livrando e nos guardando. Que Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por todas as pessoas que aqui estão. Abençoe suas vidas e que esta lição sirva de crescimento e amadurecimento na vida desta pessoa. Pai, eu te peço a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos aqui, Pai. E que na próxima lição eles também estejam participando conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus.